Livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 14. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, nessa noite eu quero falar sobre arrogância. O irmão Ani, nosso amado irmão, ao orar, disse que essa mensagem nos faça crescer. Nós possamos realmente crescer, irmãos, porque a arrogância é algo tentador. Se você está bem lá no trabalho, se você ocupa um cargo de chefia, se você é um líder por excelência, se o que você faz está em evidência, se o que você, enfim, busca dar certo, há uma probabilidade, não estou afirmando que você faz isto, mas há uma probabilidade da arrogância tomar conta de você. Há uma probabilidade da arrogância tomar conta de cada um de nós. Existem muitos pastores que tomam esta arrogância para si, já não olham mais para as pessoas, mas que vivem em torno da sua função, do seu cargo. Assim também como membros da igreja, pessoas que às vezes se despontam no ministério e que ficam desta forma, com a arrogância. Arrogância, o dicionário vai dizer que é um ato de atribuir a si mesmo direito, poder ou privilégio. E está de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra diz aqui no versículo 11 que o fariseu, posto em pé, orava de si para onde? Para si mesmo. Ele não orava nem para Deus. Ele não orava falando com Deus, ele orava para si mesmo. O arrogante, ele chega ao ponto de atribuir a ele mesmo, ou auto-atribuir direito, poder e privilégio. O arrogante é alguém que por uma suposta, porque se diz suposta é porque não é verdadeiro, porque não é de fato, por uma suposta superioridade moral, social e intelectual, assume atitude prepotente, de desprezo com relação aos outros, orgulho ostensivo e altivez. Só isso. O arrogante, ele expressa uma característica negativa de um indivíduo que carece de humildade, porque é o oposto da humildade. Ele se sente superior aos outros. Ser arrogante significa ter a convicção que é expert, que é aquela pessoa que sabe tudo e que já não ouve mais ninguém. Pastor, mas que palavra é essa? Eu sou tão humilde. Glória a Deus, continue assim. E essa palavra, no seu caso, ela é uma palavra preventiva.
Mas se tiver aqui hoje pessoas que vão se enquadrar na arrogância, então busque ao Senhor de todo o seu coração, porque a minha preocupação não é confrontá-lo, o meu objetivo não é confrontá-lo, o meu objetivo não é entristecer você, o meu objetivo não é afirmar nada, eu não sei nem quem está vivendo disso, eu não estou passando por isso na igreja, eu não estou tendo aqui nenhuma experiência com arrogantes, nada disso. Mas aí você, interior, no seu interior, se Deus está dizendo, olha você aí, você aí, nessas características aí, você cabe bem. Se Deus está mostrando que você é uma pessoa arrogante, prepotente, altiva, que pensa que é melhor do que os outros, a minha preocupação, agora sim vem a minha preocupação, por isso o objetivo de pregar essa palavra, a minha preocupação é que você não será ouvido pelo Senhor. A palavra de Deus diz aqui, Jesus diz aqui, que quem voltou justificado para a sua casa, não foi aquele. Quem é o aquele que ele disse que não voltou justificado? O fariseu, o altivo, o arrogante, o que se achava melhor do que os outros, que olha para o pecado do irmão e fala, esse cara ainda está nessa, eu não, eu já venci. Bom, a palavra vai dizer para você, se você está nesse naipe, já que você é forte, que você tem que ajudar o mais fraco. Tem fraco que não quer ajuda, tá, irmão? Tem fraco que também é tão arrogante que ele acha que ele não está fraco. E você vai falar para ele, vai trazer uma palavra para ele, na tentativa de resgatá-lo, de tirá-lo da fraqueza, de tirá-lo da situação que ele está, e ele fala para você, não. Então tem arrogante dos dois lados. Aquele que se sente muito forte, mas também tem aquele que está fraco e não reconhece sua fraqueza, não quer mudança e por isso não quer ajuda. E pastor, que jeito que a gente sabe agora como agir? Primeiro é o Espírito de Deus quem nos direciona. Primeiramente é Deus quem nos dá essa sabedoria. Imagina o pastor lidar com vários tipos de pessoas e detectar ali, tá tendo um negocinho de arrogância ali. Mas, irmãos, eu já vi nos dois aspectos, ou nas duas formas, o forte e o fraco serem arrogantes. Pessoas que precisam primeiramente reconhecer que estão fracos, e o fato de não reconhecerem que precisam de ajuda, elas são arrogantes. O arrogante não é o que está extremamente na fortaleza, ou se achando fortão. Não é só nesse extremo que a arrogância aparece, que a arrogância se manifesta. Tem pessoas que estão abaixo, lá embaixo, está perdendo tudo, está ficando cada dia mais fraco espiritualmente, está errando e não quer que os outros falem que aquilo é errado. Isso também é uma forma de arrogância. E o arrogante não tem suas orações ouvidas, porque Jesus disse que só voltou justificado aquele que se humilhou. Não importa se você hoje se sente uma pessoa forte, espiritualmente ou qualquer que seja a área da sua vida, não importa se você hoje se sente forte ou fraco, mesmo forte ou fraco, todos nós precisamos uns dos outros para nos ajudar a levantar e a nos mantermos em pé. Aquele que está fraco precisa de gente que ajude a levantar. O que já está forte, mais estruturado, mais no prumo, mais no rumo, precisa de gente um dos outros para ajudar a manter-se em pé. Mas sempre precisaremos uns dos outros. Olha a prepotência desse homem. Ele em pé orava de si para si mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais. Não se engane, irmão, irmã, mesmo que ele coloque Deus no negócio aqui, ele estava na verdade com uma oração presunçosa. A sua gratidão a Deus não passava de vanglória para com ele mesmo, era uma vanglória, era uma congratulação para si mesmo. Ele agradece a Deus porque ele era o tal. Eu quase coloquei o tema dessa mensagem: você é o tal? Mas aí depois eu fui procurar no dicionário o que é tal. É moda, é não sei o que, então é uma invenção da gíria do português tal. Aí eu falei, não vou pôr tal não, vou colocar arrogância. O tema da mensagem, arrogância. Mas aqui cabe, né? Nas entrelinhas aqui cabe. Você se acha o tal? Tem gente na sua família que se acha o tal? Tem gente que trabalha com você que se acha o tal?
Tem gente que estuda com você que se acha o tal. Você se acha o tal? Porque quando a gente fala os outros, a gente já vai olhando, pensando, né? Ah, aquele cara lá do meu trabalho, ah, aquele meu vizinho, ah, aquele meu parente, aquele meu colega da faculdade. Nem tira a nota que eu tiro, mas então você já está sendo arrogante aí. Meus irmãos, a minha preocupação, e por isso o objetivo dessa mensagem, é que nós não deixemos que a arrogância tome conta das nossas vidas, do nosso coração, a fim de que nós não venhamos, exatamente por causa da arrogância, não venhamos perder as bênçãos de Deus. Aquele homem não voltou nem um pouquinho justificado, porque ele já chegou dizendo para Deus que ele era o Todo-Poderoso. Eu já contei aqui, há alguns anos, sobre um pastor que chegou para pregar, e ele, aquele tempo de faixa ainda, né? Principalmente cidade pequena fazia muito isso. Quando ia ter série de conferências, a gente fazia umas faixas e colocava pela cidade, de um poste ao outro. E aí ele falou que faz muito tempo isso, tanto que ele foi de ônibus. Raramente hoje um pastor vai de ônibus para uma conferência, ele vai com o seu carro. Quando o cara vai subindo mais um pouquinho, vai de avião, né? E sem ser arrogante, mas ele vai. E ele chegou naquela cidade, quando ele entrou, ele já viu uma faixa, dentro do ônibus, ele estava sentado na frente assim, ele já viu uma faixa assim, ó, o grande servo do Senhor, aí estava o nome dele, pastor fulano de tal, e estará hoje pregando e orando e curando. Aí ele desceu na rodoviária, tinha um grupinho de irmãos, o pastor, seja bem-vindo à nossa cidade. Ele falou, amém, mas pastor, eu peço, por favor, que o senhor me faça um favor antes de ir para a igreja. Passe em todos os locais que o senhor colocou faixa com o meu nome e tira. Por quê, pastor? Porque o senhor está passando por alguma perseguição? Falou, não, o senhor colocou o grande servo do Senhor. Se eu sou grande, eu não sou servo. Quem é grande é o Senhor. Por favor, o senhor pode tirar. Eu nunca mais me esqueci da palavra desse pastor. Eu estava num retiro, isso faz exatamente, eu me lembrei hoje, isso faz exatamente 21 anos. 21 anos que eu ouvi essa palavra. Pessoa que se acha grande não é servo. Ele falava na mensagem. E ele fez, o pastor pegou lá os meninos da igreja e disse, por favor, vamos tirar todas as faixas da cidade, porque o pastor não gostou. Infelizmente nós vivemos uma crise hoje, e infelizmente essa crise chegou nos nossos arraiais, chegou em algumas igrejas, em que os homens estão se colocando numa posição, eu não vou errar no que eu vou dizer, uma posição, se não igual à de Deus, até maior. Porque tem gente falando por aí que Deus só ouve a oração dele lá. Então ele já passou Deus a ser o seu subalterno, submisso a ele. Porque é só lá que ouve, e a oração ainda tem que ser dele. A dele, justamente a dele. Isso é uma crise de arrogância, de altivez, de se achar melhor do que os outros. Não precisa abrir, mas Provérbios 8,13 diz assim: o temor do Senhor, isso é para quem teme ao Senhor, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Deus, ele odeia o mau caminho e a boca perversa. Por isso quem teme ao Senhor odeia o mal, a soberba e a arrogância. Se você detectar isso na sua vida, ou se você um dia já foi arrogante, talvez hoje o tratamento que você está recebendo é exatamente para que você mude, porque o Senhor te ama e Ele quer justificá-lo. Mas enquanto você se portar como alguém grandioso, como alguém expert, enquanto você se colocar diante dele como alguém que sabe tudo, como alguém que sabe o que está fazendo, como alguém isso, aquilo outro, Deus não te justificará. Agora eu quero que você abra
Isaías capítulo 2, vamos lá, Isaías capítulo 2. E fique bem claro nessa noite, a arrogância não está só na vida daquele que se sente forte, que está bem, que está numa boa posição, mas a arrogância também está presente na vida daquele que precisa de ajuda, quando precisa de ajuda, mas não reconhece que precisa de ajuda, que quando está em pecado e alguém até chega com uma palavra para tirá-lo daquela situação errada, pecaminosa, e ele fala, não, eu não estou errado. Então a arrogância, ela pode se manifestar nesses dois extremos, e nós precisamos ter cuidado com isso. Se você hoje tem passado por situação que precisa de tratamento, não seja arrogante, deixe as pessoas que te amam, deixe o próprio Deus que te ama, a sua palavra que é viva, eficaz, poderosa, verdadeira e fiel, tratar o teu coração, porque senão você vai permanecer fraco e ainda arrogante e sem justificação. Agora, se você é o tal, preocupe-se também, porque aí você fica bem alinhadinho com o fariseu da parábola de Jesus. Ai, Senhor, graças te dou porque eu sou demais. Graças te dou porque quando eu falo, tudo acontece. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou pecador, não sou como esses roubadores, não sou como esse que está aqui do meu lado. Bom, é bem que é uma parábola, mas a gente imagina uma pessoa bem abusada. Já pensou você ter alguém que fala do seu lado, fala na sua frente, graças a Deus que eu não sou igual a essa pessoa aqui que está do meu lado? É terrível. Mas Jesus, como ele queria chegar bem no profundo, mas chegar no profundo mesmo, da arrogância daqueles homens, porque a mensagem, ou o texto que eu li, começa dizendo que Jesus trouxe essa palavra, porque em torno dele ali, tinham pessoas que desprezavam os outros, porque se achavam melhores. Isaías capítulo 2, quem encontrou diga amém. Vamos ler primeiramente o versículo 17, diz assim: a arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Volta um pouquinho a Bíblia aí, no capítulo 2 você vai ver que, primeiramente, inicia o capítulo 2 de Isaías, falando sobre a glória futura do Israel espiritual. Mas é exatamente por causa da falta de postura do Israel físico, do Israel propriamente dito, ou até o Israel territorial, que Deus ele traz essa palavra dura a partir do versículo 6 de Isaías 2, dizendo que o orgulho dos homens seria abatido. O versículo 6 fala: pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó. Agora vem o porquê. Porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. Então, por causa desse afastamento do povo, com relação a Deus, as suas ordenanças, com relação aos seus estatutos, a sua palavra e as suas leis, Deus manda essa palavra através do seu profeta, que todo o orgulho seria abatido. Todo o orgulho seria abatido. E aí o versículo 17 trata bem do assunto, que a arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Realmente, irmãos, eu não tenho coragem, e não sei como que essas pessoas encontram tanta coragem, para se colocarem numa posição. Alguns não são mais semideuses não, eles se arriscam a serem deuses. A maneira como eles falam, a maneira como eles procedem, mas a palavra de Deus aqui está dizendo que só o Senhor será exaltado. Isso é uma responsabilidade muito grande que pesa sobre os nossos ombros. Nós que somos representantes do Senhor, nós que fazemos a sua obra, fazemos para que Ele seja exaltado, e não nós.
Porque eu falei no início da mensagem que a arrogância é algo que permeia aí, algo que está nos cercando. E não foi uma ou duas vezes que eu me fiz essa pergunta, ou que me vi perguntando, ou que perguntei a alguém, por que essas pessoas ainda estão se dando bem? E se a gente não tomar cuidado, antes da arrogância, propriamente dito, vem a revolta. A gente se revolta com a situação de ver que parece, pelo menos aparentemente, está dando tudo certo para eles, são arrogantes, são prepotentes, são altivos, são de uma boca, como a palavra fala aqui em Provérbios 8:13, de uma boca perversa, e ainda estão prosperando. Fica essa pergunta às vezes na minha mente, eu sei que deve ficar na sua também, mas tome cuidado para que isso não se torne uma revolta. Torne-se uma revolta, de você pensar, nossa, ainda fazendo tudo isso, e a pessoa está se dando bem. Coloque a sua vida diante de Deus. Eu coloco a minha vida diante de Deus. Eu não tenho nenhuma preocupação. Tenho sim, quero que essa igreja se encha mais, mas se encha com pessoas que conheçam o verdadeiro evangelho, o que é de fato servir ao Senhor, o que é de fato uma igreja que serve ao Senhor. Caso contrário, eu não quero que as pessoas venham aqui por vir. Mas às vezes a revolta toma conta, a gente fala, poxa, está tudo dando certo para aquela pessoa ali, está tudo dando certo para esse agoureiro. Sabe o que é o agoureiro, né? Aquela pessoa que até amaldiçoa a outra, na sua arrogância. E eu vou falar só até aqui, porque de fato, se eu ficar dando muito detalhe, você vai começar a achar algumas peças raras que fazem isso, que fazem exatamente isso, amaldiçoam, fazem de tudo, e elas ainda aparentemente, por isso que eu digo aparentemente, estão bem. Irmão, irmã, sabe o que vai contar lá no último dia para mim e para você? É herdarmos o reino dos céus. Por isso vamos viver uma vida de simplicidade, vamos viver uma vida de humildade. Alguém pode chegar e até desafiar você, nossa, mas você que é tal, que faz tal, isso agora que eu estou falando não é só contexto de igreja, porque na igreja até nem acontece isso. É raro acontecer alguém chegar e falar, nossa, você que é tão importante, que tem, por que, não. Mas eu sei que lá no seu trabalho, você talvez que tem um cargo de chefia, alguém possa chegar em você e dizer, nossa, mas pelo cargo que você tem, a postura, a posição que você tem aqui na empresa, melhor dizendo, você poderia, né, se projetar mais. Coloca diante dessa pessoa o que Jesus disse, todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E tem um outro texto que vai nos dizer, submetam-se, humilhem-se debaixo da potente mão do Senhor, que a seu tempo, o que Ele fará? Ele vos exaltará. Deixa Deus justificar você, deixa Deus nos justificar, deixe que Deus trabalhe nas nossas vidas. O salmista disse certa vez, eu estou horrorizado com o que essas pessoas falam, só de pensar o que elas falam já me dá eu já fico descompensado, e ainda vejo o ímpio progredindo, prosperando diante de mim. Aí ele depois torna a pensar melhor, e ele diz, bom, pensei agora como um animal, pensei como alguém que não reconhece o poder e a soberania do Deus que serve, porque essas pessoas que estão prosperando diante de mim, estão postas em lugares escorregadios. O que significa lugares escorregadios? Eles podem hoje estar em cima, lá em cima, por cima, porque tem um pouquinho de dinheiro,
mas estão em lugares escorregadios, porque qualquer coisa que acontecer com relação ao dinheiro, se eles perderem o dinheiro, eles perdem a vida também. Se eles tiverem que enfrentar uma outra adversidade, sem o Senhor, eles não conseguirão também enfrentar. Mas eu e você sabemos que estamos seguros, de fato estamos colocados firmemente na rocha que é Jesus. Eu vou terminar dizendo, o orgulho ele atrela-se à arrogância. Se você ler o capítulo 2 de Isaías novamente, lá na sua casa, do versículo 11 ao 17, nós vamos notar que esse orgulho vai sendo desmoronado, vai sendo destruído em suas várias modalidades: soberba, altivez, autoexaltação, arrogância. Este orgulho faz com que um homem queira ser símbolo de poder, um cedro alto, um carvalho forte, uma muralha firme e inabalável, um navio que vence as tempestades das viagens. Entretanto, pela forma como o Senhor deixa a palavra ao profeta e conclui aqui no versículo 17, dizendo que toda altivez será humilhada, entretanto tal homem é infeliz, é miserável, é pobre, é cego, é carente da glória de Deus. É carente de Deus. Então não se espante com o arrogante, muito menos queira ser um. Porque a arrogância, o orgulho, a arrogância não te levará a lugar nenhum. Uma vez eu ouvi uma declaração triste de uma pessoa. Ela disse na sua arrogância: eu não me prendo, eu não me envolvo profundamente com aquilo que pode se tornar um dia na minha vida. Por isso que eu não me envolvo muito com a igreja, porque a igreja ela pode se tornar Aí eu entrei naquele momento, embora ele era solteiro, mas eu entrei naquele momento, na conversa, né? A conversa era comigo, mas eu entrei porque só ele estava falando, e disse para ele: então dessa forma você não deve ser fiel a nada, você não deve ser fiel ao seu trabalho, no seu trabalho, melhor dizendo, porque às vezes fala ao trabalho, alguém vai dizer: ah, mas vai idolatrar o trabalho. Então tá, você não pode ser fiel no trabalho, você não pode ser fiel no casamento. Aí eu disse para ele: acho que deu vontade de você falar também que você não se apega a pastor, porque pastor também pode se tornar o ex-pastor. Aí ele disse: não, pastor, nem pensei nisso, porque ele estava na minha frente. Mas talvez esse seja o seu pensamento. Só que você é um arrogante, porque você precisa se envolver sim com a obra de Deus, porque jamais Deus pode ser o seu ex-Deus. Você precisa se envolver com a sua obra, com a obra de Deus, e não pensar dessa forma, porque uma das coisas que o arrogante faz é pensar que tudo é descartável. Então feche seus olhos e se coloque diante do Senhor, e peça a Ele nessa noite sabedoria.